dia, pessoal, irmãos da Igreja Batista Regular Ebenezer, aqui Rio São João, Maranhão, os demais telespectadores assistindo através do Facebook, YouTube, os canais. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão pelo caminho. Meu nome é Pastor André. Eu faço esses pequenos vídeos só para poder transmitir os meus pensamentos e estudos que não necessariamente caem em nenhuma das mensagens que a gente apresenta na igreja, nenhum dos devocionais, nenhum dos artigos que nós colocamos no site. Aliás, se você não visitou o nosso site, nós estamos colocando mais artigos lá agora para sua edificação, devocionais, tanto meus quanto de outras pessoas. O endereço é ibrebenezer.wordpress.com, ibrebenezer.wordpress.com. Vocês podem ir lá ver todos os materiais que nós colocamos, tudo para sua edificação. Nós só colocamos coisas ali que nós pensamos que vai ser de valor para você na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Esses vídeos eu faço para aproveitar o tempo que eu passo no trânsito aqui de São Luís, que, se você não sabe, é brabo. Eu acabo, entre as coisas que eu preciso fazer, eu acabo passando muito tempo nesse trânsito. Então eu faço esses vídeos para repassar um pouco dos meus pensamentos, refletir um pouco sobre a palavra de Deus nesse tempo. Uma das coisas que eu faço é de vez em quando compartilhar alguma coisa que eu estou lendo. Esses dias acabei de terminar um livro sobre a história dos gregos, da civilização grega. Faz parte de uma série. Aqui é o próximo livro da série. O livro sobre os gregos era deste tamanho. O livro sobre os romanos, aqui o título desse livro é César e Cristo, e leva a história da civilização ocidental, do final do Império Grego até o início da era cristã. Esse livro sobre os gregos foi o segundo, então este é o terceiro livro de uma série de, se não me engano, são 13 livros sobre a história da civilização ocidental. Você pode perguntar, Pastor André, muita história, né? O senhor tem muita história. Se você já ouviu uma das minhas mensagens, também você sabe, eu coloco muita história. Pastor André, porque, puxa, quem gosta de história é quem gosta de coisa velha, rapaz. Por que isso? Primeiro, é verdade, eu leio muito. De 10 livros que eu leio, talvez 8 tenham a ver com história. E os outros 2 são divididos entre teologia e ficção. Muitas vezes história e teologia combinam, certo? Então, o livro é tanto histórico quanto teológico. Mas eu acho a história de extremo valor. Porque os irmãos lembram, nós temos falado na igreja sobre, muitas vezes, sobre a revelação geral. Revelação geral é como Deus se revela ao seu povo fora a palavra escrita. Nós temos a revelação específica, que é a palavra de Deus, que é a revelação mais importante, mais específica, mais clara. Mas quando nós estudamos a história, nós vemos Deus trabalhando. E eu queria compartilhar um pouco de que eu aprendi dessa leitura sobre a história grega. Primeiro, o autor dessa série de livros, que já faleceu, mas ele não era crente, ele era um católico relapso, vendo tudo através de um ponto de vista humanista, um ponto de vista secular. Mas ele era um humanista honesto, que é difícil encontrar, mas ele era mais honesto que a maioria. E ele é muito interessante.
quando ele trata do Império Grego. O que eu aprendi desse livro? A civilização grega, desculpa. Enquanto os eventos do Antigo Testamento estavam se desenrolando, enquanto Deus tratava com o seu povo, que é chamado hoje de Palestina, esses eventos que nós conhecemos, Davi, Golias, Salomão, os profetas, o cativeiro, o Babilônio, né? Todos esses eventos do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, Deus estava preparando ali no arquipélago onde nós hoje chamamos de Grécia, Ele estava preparando um povo com um propósito específico. Tudo o que acontecia na vida desse povo servia para desenvolver uma personalidade única na história da humanidade. Porque nunca houve um grupo de pessoas, uma civilização tão dada à filosofia. O povo grego, devido à sua geografia, devido à sua história, às invasões e tudo, o povo grego desenvolveu uma civilização de cidades independentes. Atenas, Esparta, vocês já assistiram o filme, né? Isso é Esparta! E o povo grego desenvolveu, e cada cidade ficou sendo como se fosse um celeiro da inovação. E principalmente um celeiro da inovação no pensamento. E houve comércio entre essas cidades e comunicação. E Atenas, claro, era a cidade principal nesse aspecto, mas Atenas não era a única cidade que se dava à filosofia. E nestas cidades, nesta cultura abrangente, uma das atividades mais interessantes que o povo gostava de fazer era sentar na praça pública e discutir filosofia. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada desse jeito. Então, ao longo de centenas e centenas de anos, o povo grego desenvolvia essa capacidade de pensar filosoficamente, desenvolvendo, e não era só uma filosofia. O Aristóteles se levantava, dizia uma coisa, depois Platão levantava, dizia outra, ou acrescentava, e depois o Sócrates levantava e dizia outra coisa, ou acrescentava, vinha outro para combater, e assim levantavam-se várias filosofias. Então eles criaram a mentalidade de poder pensar dessa forma filosófica, e mais importante, a língua desse povo desenvolvia a capacidade de expressar esses conceitos. Agora, isso é muito importante e nós vamos voltar a isso. Mas o que aconteceu? Depois disso, a civilização grega, depois que desenvolveram essa capacidade e essa língua, a civilização grega foi dominada por um povo que era assim, um povo meio grego, chamado os macedônios. Chegou o rei Filipe de Macedônia, que chegou e conquistou as cidades gregas. Ele era grande admirador dos gregos, e ele chamou um dos filósofos gregos para ser o professor do seu filho. Agora, talvez você nunca ouviu falar de Filipe de Macedônia, mas com certeza você ouviu falar do seu filho, que se chama Alexandre Magno. E quando o pai dele morreu, provavelmente assassinado pela esposa, que sirva de lição, mas quando o Felipe morreu, Alexandre Magno tomou conta do seu reino, tomou conta da civilização grega, e com os soldados gregos ele partiu e conquistou o mundo conhecido daquela época. Ele chegou até Índia,
indo, ele acabou com a concorrência perene dos persas, dos gregos, que era o Império Persa, né? E depois foi até Índia, conquistou até Jerusalém. Aliás, não conquistou Jerusalém abriu as portas para ele, porque o povo de Jerusalém lia no livro de Daniel que isso ia acontecer. Isso é registrado para nós no relato de José. Mas o que era interessante, quando Alexandre conquistou o mundo, logo mais ele morreu. Com 30 e poucos anos ele morreu. Soube conquistar o mundo, não soube conquistar seu alcoolismo, morreu. Mas o que ficou foi a civilização grega, o hábito que foi espalhado desde Egito até Índia, a capacidade de pensar filosoficamente e a língua. Para que quando Cristo nasceu, quando ele começou o seu ministério e depois que ele foi embora, ele deixou os apóstolos na terra. Os apóstolos começaram a escrever seus ensinamentos, sua vida, seus ensinamentos nos evangelhos. Começaram a escrever cartas, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Judas, Tiago, escreveram cartas e espalharam para as igrejas. Todas estas cartas eram escritas em grego. Antes disso, por causa da dominância da língua grega na cidade de Alexandria, do Egito, os governantes patrocinaram vários escolares judeus a fazer uma tradução do Antigo Testamento, chamado Septuaginta hoje. Essa tradução em grego foi a tradução mais conhecida, inclusive quando Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento, na maioria dos casos eles estão citando o Septuaginta em grego. Por quê? Porque o cristianismo está cheio de conceitos profundos, conceitos que é importante a mente poder entender para poder captar o Evangelho. E Deus preparou a língua perfeita para expressar estes conceitos, a língua grega. Vamos pegar por exemplo, a palavra que nós temos inspirado. O pessoal da nossa igreja sabe, eu tenho falado isso algumas vezes. O apóstolo Paulo, quando ele quis expressar o que Deus tinha feito com a palavra de Deus, ele não encontrou nem na língua grega um termo suficiente, mas então ele pegou duas palavras na língua grega: Theos, Deus, e Pneustos, soprou. Pneustos, Deus soprou. É assim que nós temos a palavra de Deus, é o sopro de Deus. A língua grega permitia essas coisas e facilitava essas coisas. E é interessante, vamos voltar, eu queria voltar a esse autor, que eu lembro que eu disse, ele não era crente, ele era católico, relapso, escrevendo de um ponto de vista humanista, mas tantas vezes no livro ele fala, olha, esta filosofia, este desenvolvimento na civilização grega preparou o caminho para o cristianismo. Tantas vezes, eu recomendo, o livro existe em português, a Vida da Grécia, eu acho que é o nome em português. Tantas vezes ele fala, olha, isso preparou o caminho para o cristianismo, o desenvolvimento do conceito do Logos. Lembra em 1 João, no princípio era o verbo, a palavra verbo ali a palavra verbo ali é Logos, conceito do Deus homem, o Deus encarnado, o Logos. E esse conceito, quando foi introduzido na cultura grega, preparou o pensamento para o povo depois receber a mensagem de Cristo, o verdadeiro Logos. Irmãos, Deus é soberano na história. E se Deus é soberano na história antiga, também Deus é soberano na história moderna. E a gente olha e veja tantas coisas acontecendo. Olha, Deus é soberano, está
operando todas as coisas para um determinado fim. E é o melhor fim possível, porque é o fim que Deus quer. Então, irmãos, sejam encorajados. Se você nunca tomou o tempo de ler a história, abre, leia a história, é fascinante. Não vá com os seus professores chatos do colégio que não conseguiram fazer que a história fosse interessante, é fantástico. Veja o que Deus está fazendo. E até em livros seculares, você passando e lendo, você vai ver Deus, os traços de Deus, as evidências de Deus em todas as páginas. Mais uma vez, Pastor André, reflexões pelo caminho. Bom dia a todo mundo e que Deus nos abençoe.